Fala pessoal, meu nome é Guilherme, bem-vindos ao canal Delongas e hoje, terceiro vídeo aqui da série Enciclopédia Foucault com o tema genealogia. Bora lá? Catedrático, bora discutir Foucault! Catedrático! Bom, se na década de 60 o Foucault ele tinha se dedicado a um método de pesquisa que ele chamava de arqueológico, agora, na década de 1970, ele mesmo vai propor uma mudança de perspectiva e passará a trabalhar com o método genealógico, o qual será levado a cabo em alguma das suas mais célebres obras, não só da década de 70, mas da sua carreira como um todo. Dentre elas, Vigiar e Punir, que é de 1975, e A História da Sexualidade, seu primeiro volume, intitulado A Vontade de Saber, que é de 1976. E, bem como também ele vai desenvolver esse método em cursos ministrados no Collège de France, que são cursos primorosos e vale muito a pena conhecer, né? Eles foram transcritos posteriormente na forma de livros, e eu vou deixar aqui a indicação de três que são muito bons, que é o Em Defesa da Sociedade, de 1975, Segurança, Território e População, de 77, e O Nascimento da Biopolítica, de 78. Aliás, vejam só que alguns dos principais conceitos da obra Foucaultiana, como os de poder disciplinar, biopoder, biopolítica, dispositivo, dizem respeito ao seu eixo de produção genealógico, né? Mas então, né, o que é afinal a genealogia em Michel Foucault? Bom, gente, primeiramente, vale a pena fazer uma breve alusão ao momento anterior de sua produção, o eixo arqueológico. E nele, como já dito em vídeo aqui no canal, né, o Foucault busca compreender como os conhecimentos produzidos pela humanidade emergem a partir de campos de possibilidades. Ou seja, para que um conhecimento seja publicado, veiculado e ganhe aceitação na sociedade, ele precisa obedecer a algumas ordens discursivas, a um conjunto de regras que Foucault chamará de episteme, né? Que é o chão epistemológico a partir do qual os conhecimentos emergem. Né? Assim, uma ideia científica só ganha corpo na sociedade se obedecer a toda uma série de parâmetros de publicação. Pois bem, quando Foucault passa a analisar questões como a da sexualidade, das prisões e da configuração dos estados moderno e contemporâneo, na década de 70, um novo elemento é posto em jogo no seu pensamento, a questão do poder. Assim, ele começa a notar que os saberes humanos que emergem e ganham corpo, né, na sociedade, que ganham inclusive o estatuto de verdades a serem observadas pelo cidadão comum e pelos dirigentes políticos, não obedecem somente a critérios enunciativos ou discursivos de possibilidades, mas também e, sobretudo, a critérios de poder, de exercício do poder sobre a sexualidade, sobre os espaços públicos e privados, né, e sobre a população. A esse respeito, cabe uma citação de Foucault, em que ele expõe um breve relato aqui sobre o método genealógico, no qual ele vai dizer o seguinte: daí a recusa das análises que se referem ao campo simbólico ou ao campo das estruturas significantes, e o recurso às análises que se fazem em termos de genealogia das relações de força, de desenvolvimentos estratégicos e de táticas. Creio que aquilo que se deve ter como referência não é o grande modelo da língua e dos signos, mas sim da guerra e da batalha. Vejam então que o saber, o conhecimento, as ciências, olhado agora pelo prisma das relações de força, da guerra e da batalha, ele vai estar dessa forma associado a uma relação tática de exercício do poder.
Trata-se, neste novo horizonte de pesquisa, de perceber aquilo que o Foucault chamará de saber-poder. E assim, como vocês sabem, eu não gosto de deixar as coisas muito abstratas, então eu vou dar alguns exemplos do que seria essa relação de saber-poder. Vejam, na passagem do século XIX para o século XX, novas formas de conhecimento foram ganhando corpo institucional e acadêmico. Saberes que tinham o objetivo de gerir a população, que cada vez mais se aglomerava em centros urbanos. Um deles, é o primeiro exemplo que eu vou dar, é o da estatística. A estatística é um saber, uma disciplina, uma forma de conhecimento em escala do que se passa na sociedade. E esse saber é utilizado para o controle do que está se passando nessa sociedade. Seus índices de natalidade, mortalidade, de expectativa de vida, né, da população. E, aliás, lembrem-se que foram através de índices de expectativa de vida que se justificou aqui no Brasil a reforma da Previdência, afirmando que os brasileiros estavam vivendo mais e, assim, poderiam se aposentar mais tarde. Então, vejam essa relação, né, de um saber e do poder. A emergência, inclusive, de um saber já articulado com o exercício de um poder. Outro saber que ganhou corpo cada vez mais institucional foi o saber médico, né? Afinal, se antes eram os doutrinadores do direito, que eram os doutores por excelência, Foucault nota, sobretudo com as suas análises acerca da biopolítica, que paulatinamente será o saber biológico, médico, científico sobre o corpo que ganhará o valor científico de uma verdade, né? E é somente então a verdade atestada pela medicina que nos autoriza em sociedade a fazer algumas coisas. Por exemplo, né, a conduzir um veículo. O que vai nos dizer se somos aptos também a conseguir um emprego ou uma função pública é também este saber médico, que vai dizer, enfim, se uma pessoa pode ou não ser até imputada criminalmente, né? Então, percebem a relação entre o saber, nesse caso, o saber médico, e o exercício de um poder que autoriza ou desautoriza as pessoas a realizarem determinadas atividades na sociedade. De modo que a genealogia em Foucault ela pode ser resumida por esse conceito, né, que justapõe essas duas palavras, saber-poder. Uma analítica, né, de percepção de como o saber emerge não apenas de um campo de possibilidades enunciativo, mas de um campo de possibilidades associado ao exercício do poder, né? E os saberes, nesse contexto, serão usados como dispositivo para as mecânicas disciplinares da sociedade industrializada, de modo que é necessário conhecer aquela população, aquela sociedade, aqueles ambientes de segregação de indivíduos, como prisões, como sanatórios, fábricas, indústrias, né? Necessário conhecer para melhor controlar e disciplinar. Mas lembrem-se, né? Algumas pessoas elas costumam fazer uma leitura um pouco equivocada dessa relação de saber-poder, né? Questionando então que se o saber científico é poder, cabe então, para se revoltar de alguma forma, negar a ciência. E não é isso. Como você é burro? Isso é uma leitura segundo a qual o poder opera sempre por uma negatividade substancial, é algo maligno, dominador, né? E o poder, para Foucault, também, como já dito aqui no primeiro vídeo da enciclopédia Foucault, é uma relação social que nem sempre está associada a abusos e pura dominação, certo? Por fim, quero dizer aqui para vocês por que o uso do termo genealogia. Ao que Foucault está se referindo ao usar esse termo? Bom, como foi admitido pelo próprio autor, né, o método empregado provém de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, sobretudo na Genealogia da Moral, um livro clássico deste filósofo, né?
E Nietzsche, nesse livro, ele estuda como saberes que se desenvolveram sobre a moral, né? O conhecimento humano acerca da moral, dos bons costumes, do que é belo, do que é virtuoso, eles, ao curso da história, estavam relacionados a práticas de poder. O conhecimento que se tem da moral, o que nós definimos como o que é belo e moral e virtuoso, não está disperso das relações histórias, das táticas de exercício do poder, né? Então, por fim, como dica para entender um pouco mais o conceito de genealogia, eu sugiro aqui para vocês que assistam aos vídeos que deixarei aqui na descrição, em que eu explico um pouco mais pormenorizadamente esse conceito, inclusive um vídeo que eu fiz fazendo uma análise comparativa da genealogia em Nietzsche e Foucault. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, se possível compartilhar e comentar. Nos vemos num próximo vídeo aqui no canal Delongas.